A graça e a paz, querido, aqui estamos para trazer a lição de número 7 de jovens. Hoje nós vamos estudar uma lição muito importante que tem um título maravilhoso. É Deus que dá o crescimento. Hoje é a lição de número 7, de 16 de maio. Nós vamos estudar essa lição maravilhosa que vai falar sobre o crescimento que Deus dá ao nosso trabalho, ao trabalho dos obreiros, aqueles que se entregam a fazer a obra do Senhor. Precisam entender que nosso esforço é recompensado pela graça e pela misericórdia de Deus. Lição 7, Deus é quem dá o crescimento. Aqui a nossa lição está em 1 Coríntios, capítulo 3, nós vamos ler aqui o versículo de 6 a 9, que diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Então, é uma lição abençoada que vai nos orientar bastante. Tem o objetivo aqui de mostrar, o objetivo aqui são 3. Mostrar que Paulo plantou a semente da Boa Nova em Corinto, ele foi o fundador, e saber que Apolo regou a semente plantada por Paulo. Então, um planta, o outro rega, mas temos que compreender que a obra de Deus envolve muitos cooperadores, mas o crescimento só vem de Deus, Então, fica comigo aí até o final, vai ser uma honra ter você aí. E se por um acaso você não se inscreveu em nosso canal, aproveita aí, se inscreva, nos ajuda aí a alavancar o nosso canal, que é exclusivamente para isso, para ensinar e pregar a palavra de Deus. Nós temos outros vídeos também sem ser da escola dominical, Nós temos aí a lição de jovem e de adulto, mas temos outros estudos também que você vai gostar muito. Você, quando entrar no meu canal, dá um toquinho aí em cima do meu nome ou em cima da foto, aí você vai abrir o canal todo e você vai poder ver todos os vídeos, são mais de 300 vídeos, entendeu? E eu convido você a dar uma olhadinha aí, com certeza tem alguns aí que você vai se agradar muito, tá bom? E também, se caso você encerrou ali, você vai tocando na setinha que ela vai subindo. Acabou ali, vai em vídeo, toca na palavra vídeo que também você vai ver todos os vídeos necessários, tá bom? Então, fica conosco aí, dá um like aí, tá bom? Se você gostar, dá um like, compartilha aí com seus amigos, seus grupos e também não deixa de tocar no sininho para você receber os avisos aí, as notificações de novos vídeos que são colocados, tá bom? Então, nós vamos lá. O nosso texto áureo aqui, texto do dia, está em 1 Coríntios 3,9. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. A síntese aqui diz: nós podemos plantar a melhor semente, adubar, limpar e podar, mas somente Deus é que dá o crescimento à plantação. Então, fica conosco aí até o final, Deus te abençoe, tá? Bem, o apóstolo aqui, ele começa nessa parte trazendo uma ilustração aí a respeito da plantação, Um lavrador entende muito bem disso. Então, para de uma forma bem inteligente, e clara, ele traz essa ilustração para mostrar o que ele quer explicar, para a igreja de Corinto e para nós hoje. Então, ele fala do seu trabalho, do trabalho de Apolo ali na igreja de Corinto. Então, ele mostra que, como fundador da igreja, ele plantou a semente, Essa ilustração é importante. A pregação da palavra, ela é como se fosse uma semeadura, que pode cair no solo bom, no solo ruim, Você joga uma semente aí na beira da estrada, não vai dar nada. Então tem coração que é um solo ruim. Mas aqui ele traz uma ilustração abençoada, ele mostra que, como fundador da igreja, a semente da palavra de Deus foi semeada no coração,
das pessoas, né? Ele é o fundador. E Apolo, seu sucessor, regou a plantação e ajudou a fortalecer os cristãos de Corinto, né? Finalmente é que somente Deus pode trazer o milagre do crescimento. Então a obra de Deus é assim: um planta, né? O outro rega. Acabou, um vem semeia, o outro vem molha ali. Então o que acontece? Ninguém pode fazer tudo sozinho, né? Nós dependemos um dos outros. Um tá semeando, né? Um está plantando, outro está regando, mas só quem pode dar o crescimento é Deus. Essa consciência que todos nós temos que ter. Nós que pregamos a palavra, ensinamos a palavra, semeamos a palavra, nós temos que entender que é o máximo que nós podemos fazer. Agora, quem vai fazer germinar a semente é só Deus. Milagre é só com Ele. Nós não temos condição. Número 1 aqui. Paulo plantou a semente das boas novas em Corinto, né? Paulo foi o pioneiro na igreja de Corinto, ou seja, ele foi o fundador. Na sua segunda viagem missionária, ele fundou a igreja de Corinto. Depois passou vários obreiros por lá, né? É assim que acontece. Bem, o apóstolo, na sua alegoria aqui da plantação, ele declara, né, que foi responsável por plantar a semente do evangelho no coração em Corinto, né? Foi ele que plantou ali o evangelho. Então, em sua segunda viagem missionária, onde também ele fundou outras igrejas também nessa segunda viagem missionária. Ele fundou ali a igreja da Galácia, de Filipe, Tessalônica e a de Corinto, né? Isso tudo está lá em Atos capítulo 15, 36 até Atos 18, 22. Então ele ficou 1 ano e meio ali na cidade de Corinto. Ali ele sofreu severas perseguições. Tu pega o livro de Atos, começa a ler essa parte, você vai ver como que ele sofreu severas perseguições. A igreja foi fundada, cresceu, se tornou um grande núcleo ali em Corinto, mas aquilo custou muito sofrimento para o apóstolo Paulo. Toda fundação de igreja é assim, né? Às vezes hoje igrejonas enormes aí com 30, 40, 50, 60 anos, no apogeu lá, cheia, mas ninguém sabe o que o fundador sofreu lá com meia dúzia de membros, ensinando e pregando para chegar ao que chegou hoje, né? Não é fácil, às vezes a gente esquece dos fundadores, mas eles deram ali o seu sangue ali, né? E hoje as pessoas estão desfrutando daquilo que eles fizeram. Então Paulo foi, além de um grande missionário, pregador, né, e também um mestre, ele também foi um grande escritor e fundador de igreja. Ele foi um homem muito abençoado e usado por Deus, né? Então, sofreu muito por causa disso, porque ele era um homem muito corajoso. Amedrontar Paulo era besteira, ele não tinha medo não, né? Número 2 aqui, Paulo não parou de plantar mesmo na ausência. Lógico, ele ficou 1 ano e 6 meses, porque tinha outras igrejas, né, para fundar, para cuidar, ele não podia, ele não era um pastor que ficava localizado num lugar, ele era um missionário. Apóstolo significa isso, missionário, um fundador de igreja. O apóstolo funda a igreja, fica ali o tempo necessário para organizar, e sai para outra, certo? Então apóstolo não é pastor, apacentador, né? E Paulo não era, ele era um pastor, né, temporário ali, ele era missionário, fundou a igreja, então ele ficava ali como pastor temporariamente. Quando a igreja se organizava, chegava no ponto certo, ele via a hora de ir embora, ele ia. Ele ficou 1 ano e 6 meses só e deixou outro no lugar dele. Lá em Éfeso ele já ficou 3 anos, né? Quer dizer, cada igreja ele ficava de acordo com a orientação de Deus e com a necessidade da igreja, certo? Então, na sua terceira viagem missionária, mesmo em Éfeso, né, acompanhava a igreja de Corinto. Mesmo em Éfeso ele acompanhava, ele não perdia de vista, né? Ele não abandonava, deixava para lá. Não, ele podia não ir lá por outras ocupações, mas ele sempre se mantinha ligado aos fatos da igreja. Então, ele enviou quem? Timóteo, para reorganizar a igreja que estava dividida, né, pelos conflitos. Timóteo informou que alguns tentavam deturpar a pregação de Paulo, o que entendiam como outro evangelho, né?
Então o apóstolo reagiu imediatamente a essa notícia, né? E enviou outra carta por intermédio de Tito para debater os falsos mestres e proteger a igreja, né? A palavra foi semeada mais uma vez. Então ele encontrou esses problemas nessa igreja, pelo pouco tempo que ele ficou lá e por causa do que nós já temos estudado a respeito dessa igreja. Então ele tinha lá pessoas que deturpavam aquilo que ele pregava, né? Outros diziam que ele era inimigo da lei, outros diziam que ele aceitava as coisas erradas. Então cada um emitia aí a sua opinião a respeito da pregação do apóstolo Paulo. Mas tudo isso era motivo de inveja, de ciúme, mas ele não queria nem saber. Ele ensinava era o que tinha que ensinar mesmo, ensinava era a verdade, porque quem faz a obra de Deus com consciência limpa, né, diante de Deus, ele não pode estar dando muito ouvido ao falatório, não. Porque senão o diabo levanta tanta gente para falar coisa que não deve, que se a pessoa ficar embaraçado com isso, ele não faz a obra de Deus. Muitas vezes o obreiro, né, lógico, dentro de um limite, mas ele tem que fazer igual Paulo, fazer ouvido de mercador e ensinar o certo. A melhor forma de você vencer a mentira é ensinando a verdade. Fica debatendo, discutindo, nada disso resolve. Isso aí inflama mais ainda. Estão falando a mentira, prega a verdade, continua pregando a verdade, né? Porque a verdade sempre vai prevalecer sobre a mentira, tá bom? Ficar batendo de frente não adianta. Faz igual o Paulo. Falaram mal dele, que ele estava pregando uma mensagem fora do contexto, né? Um outro evangelho. Ele não, tá bom, ele mandou uma carta, explicou tudinho, mandou a verdade para eles, pronto. Entendeu? É assim que funciona, certo? Então, essa história sempre vai acontecer. Não só aconteceu com Paulo, mas em toda a história da igreja acontece na vida dos seus obreiros. Paulo, ele quando recebe a notícia, né, de Tito, né, que aquela mensagem que ele mandou para proteger a igreja tinha prosperado, ele se sentiu satisfeito. Então Paulo deu graças a Deus pelo crescimento solidário dos coríntios. Por quê? Ainda na sua terceira viagem missionária, Paulo reencontra quem? Tito, que ele vinha de Corinto. Então Paulo, preocupado com a reação da sua última e enérgica carta, né, ele recebe de Tito boas notícias de que a igreja havia recebido a sua mensagem. Tá vendo? Ele mandou a verdade, debateram contra ele, ele ficou na dele, mas mandou a verdade. E a igreja recebeu e mudou a sua mentalidade. A mentira não prevalece contra a verdade, entendeu? Prega a verdade e o resto é com Deus, né? Então, ele recebeu essa boa notícia, que a igreja havia recebido a mensagem, ainda havia realizado também, a igreja ainda realizou uma coleta para ajudar os irmãos. Aquela igreja era pão dura. Paulo disse que nunca recebeu um centavo. Paulo trabalhava, né? Quando tinha tempo, ele fazia tendas, juntamente com Áquila e Priscila, mas só que ele não tinha também, podia se dedicar a isso, ele era um missionário, né? Mas ele falou, eu nunca recebi nada de Corintos, entendeu? Porque a igreja não deu, ele recebia de outras. Mas aqui já aconteceu um milagre, a igreja já abriu a mão para ajudar a igreja de Jerusalém, porque a igreja de Jerusalém é a igreja mãe, da onde saiu todas as igrejas, né? Ela recebeu ajuda de Corinto, ela estava passando uma necessidade material. Até Paulo escreveu, ela nos ajudou espiritualmente, agora vamos ajudar materialmente, né? Financeiramente. E foi isso que a igreja de Corinto fez, e Paulo ficou muito satisfeito com isso. Por quê? Porque isso demonstrava o quê? Um sinal de amadurecimento, a igreja ajudando uma outra igreja que estava passando necessidade, né? Em vez de criticar e falar, abriu a mão e abençoou. Então, esse amadurecimento deixou Paulo feliz. Então, Paulo nunca desistiu da igreja de Corinto, nunca desistiu, certo? Ele sempre lutou por aquela igreja, e a igreja chegou ao ponto que ele queria, né? Se tornou futuramente um grande núcleo naquele lugar, por aquela área. Então, valeu a pena ele não desistir. Então, a gente não deve desistir das coisas assim facilmente, né? Tem coisa que não está dando certo, por causa do Satanás que se levanta pegando as pessoas fracas, os carnais,
para se levantar, para atrapalhar a obra. Mas se você insistir, você acaba vencendo essa batalha. Entendeu? É uma luta que nós podemos vencer. Seja perseverante. Tem certeza que é de Deus? Tenho. Então eu não vou desistir. Eu só desisto se Deus falar para mim, ó, eu não estou nesse negócio não. Aí eu saio fora. Mas se eu tenho no coração a convicção que aonde eu estou batalhando, lutando, é de Deus, então eu vou ficar ali até ter a vitória. Foi isso que Paulo fez. Entendeu? Então, isso aí, esse amadurecimento alegrou muito o apóstolo. Ele, né, agora, essa ação dos Coríntios contagia outras igrejas no mesmo sentido, de angariar fundos para outra igreja. O bom exemplo é bênção. As outras igrejas viram que a igreja de Corinto, uma igreja, né, imatura, amadureceu ao ponto de querer abençoar outra igreja, todo mundo embarcou no mesmo barco. Um bom exemplo ajuda, né? Eles seguiram o exemplo da igreja de Corinto. Bem, o Apolo, número 2 aqui. Apolo regou a semente plantada por Paulo. Vamos ver agora o Apolo. Apolo era um homem cheio de sabedoria. Apolônio, né? O nome dele, mais simplificado aqui, é Apolo. Apolo era um judeu da diáspora, né? Que viveu em Alexandria, da cultura de lá, porém a sua origem era judaica, certo? Ele era, porém, de cultura grega, Alexandria. A natural de Alexandria, né? Um homem que... Alexandria ali no Egito. Um homem que se destacava pela sua eloquência na oratória, né? E pelo conhecimento hábil das escrituras judaicas. Suas mensagens eram profundas e eloquentes, certo? Então, ele atraía as pessoas pela sua eloquência, entendeu? Era uma pessoa que sabia se expressar, tinha profundidade, né? Até onde ele conhecia, ele tinha profundidade e sabia pregar, sabia atrair as pessoas, sabia prender as pessoas no que ele falava, e também ele debatia, né? Ele era um homem que nas sinagogas ele batia de frente com os judeus e mostrava que Jesus era o Cristo, né? Isso aí que é importante, ele tinha essa capacidade, certo? Então vamos ver aqui, número 2, o Apolo sucede Paulo em Corinto. Bem, Paulo continuava a sua obra missionária, né? Segunda, Apolo chega a Éfeso, certo? O casal Áquila e Priscila, isso é um ponto aqui muito importante, que muita gente não aceita. Por exemplo, Áquila e Priscila, que eram amigos de Paulo, Áquila e Priscila, eles moravam em Roma, judeu, mas frequentavam a igreja em Roma. Mas depois o imperador de lá expulsou todos os judeus de Roma e eles vieram nessa leva, né, no ano 49. E Paulo conheceu eles, se juntou a eles, foi morar com eles, trabalhar com eles, fazendo tenda, que eles tinham uma oficina de fazer tenda, que naquele tempo era muito importante, né? E Áquila e Priscila aprenderam também muito com Paulo. Lógico, eles já vieram como cristãos de Roma, mas eles colaram com Paulo e aprenderam muita coisa, lógico, né? Quem que andasse com o apóstolo Paulo e não aprendesse? Então, eles perceberam, quando eles viram o Apolo pregando, aquele homem eloquente, falando com muita facilidade, prendendo a atenção dos ouvintes, eles perceberam uma coisa na mensagem do Apolo. Elas eram profundas e geniais, eloquentes, porém faltava-lhe a experiência do Evangelho. Ele só conhecia até o batismo de João. Então eles chamaram ele, levaram ele para a casa deles, e lá eles expuseram melhor o Evangelho. E o que eu acho interessante aqui, importante, é que Apolo aceitou. Entendeu? Embora ele fosse um pregador de primeira, eloquente, capacitado, genial, as pessoas se admiravam da sua pregação, mas quando ele foi chamado para ser discipulado, ele aceitou. Entendeu? Ele não, eu já sou pregador, não aceito, não. Ele viu que realmente faltava alguma coisinha ali. E ele aceitou. Entendeu? E isso agradou muito às pessoas. A sua humildade. Porque não é qualquer um que está pregando por aí. Se você chamar, conversar com ele, mostrar alguns pontos na escritura, não, é assim, eu aceito assim. Então, querido, isso é uma lição de humildade que nós temos que aprender, entendeu?
Eles levaram Apolo para casa e discipularam ele. Apolo foi humilde e aceitou. É isso que me deixa feliz e eu aprendo muito com ele, certo? Então, ser discipulado pelo casal foi uma bênção para a vida dele. Ele ficou melhor ainda. É isso que as pessoas não entendem. Se você é uma bênção, mas está faltando alguma coisinha, e você aceitar ser discipulado ou ensinado, você vai melhorar mais ainda, vai ficar 10 vezes melhor, né? Então, os irmãos de Éfeso, né, enviaram Apolo para Corinto, com carta de recomendação, né, aos presbíteros da igreja. Então, o conhecimento e a eloquência de Apolo logo conquistou os coríntios, entendeu? Com a sua excelente e vigorosa oratória, ele combatia publicamente os seus opositores. O cara era muito bom, né? E isso aí atraiu as pessoas para ele. Ele arrumou logo um grupo ali que se colou com ele. Não que ele quisesse isso, né? Ele não participava disso. Aquelas divisões que tinha, eu sou de Paulo, de Apolo, de Pedro, de Jesus, os líderes não tinham culpa disso não. Isso é a invenção da membresia. Eles que inventaram isso. Os líderes estão fora disso e nem alimentaram. Você vê nessa carta que Paulo, nas cartas de Paulo aqui aos Coríntios, que ele não alimentou isso não. Pelo contrário, ele criticou. Ele falou, quem é Paulo? Quem é Apolo? Nós não somos nada, né? Então ele cortou, certo? Então Apolo ajudou os cristãos em Corinto a fortalecerem na fé. Isso aqui é importante, né? O apóstolo, na sua primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreveu, ele dá um destaque especial ao trabalho de Apolo. O nosso amigo missionário Paulo, ele valorizava o serviço dos outros, entendeu? O trabalho das pessoas, ele dava valor. Ele não era bajulador, que a pior tristeza que pode ter na obra de Deus é a bajulação, porque a bajulação sempre vem acompanhada de interesse e de falsidade. Quando a pessoa conquista o que quer e bajula, é até coisa que a pessoa está fazendo errado para destruir a pessoa. Então, cuidado com bajulação. Agora, um elogio sincero de alguém usado por Deus é bênção, te anima, né? Mas desconfiou que a bajulação sai fora, entendeu? Então, o apóstolo Paulo aqui, ele elogiou o trabalho de Apolo e viu que ele era realmente um homem de Deus. Então, ele havia conquistado até um grupo lá em Corinto sem ele querer, que nem eu falei, né? Ao ponto de defender uma bandeira com seu nome. Eu sou de Apolo, então tinha uma bandeira lá com o nome de Apolo, mas ele estava fora disso, entendeu? Se você sabe que alguém está criando uma bandeira a teu favor, sai fora disso, não é de Deus não, tá bom? O apóstolo reconhece o ministério e a chamada de Apolo e afirma que ele havia regado, certo? Onde Paulo plantou. Embora não tenha sido nem enviado nem preparado por Paulo, né, o apóstolo aprovou o seu trabalho, entendeu? Ele não foi enviado por Paulo para lá, não. Quem foi enviado por Paulo lá foi Tito, Timóteo, mas ele não, certo? E teve uma outra vez que Paulo queria que ele fosse, ele não sentiu vontade de ir. Eu acredito que é até por causa dessa bandeira que criaram no seu nome. Não, eu sou de Apolo, né? Um grupo lá, eu sou de Apolo, criando divisão, ele falou, não vou voltar não, né? Mas ele fez um bom trabalho lá. Número 3 aqui, nós vamos para o final. Bem, a obra de Deus, ela envolve muitos cooperadores, certo? A obra de Deus não pode ser feita por uma pessoa só, né? Por isso que tem vários dons ministeriais. Um é pastor, outro é evangelista, o outro é profeta, né? O outro é um mestre, o outro é um pastor, o outro é apóstolo. Então, Deus criou vários dons ministeriais e ele capacita cada um com esse dom. O pastor precisa do evangelista, o evangelista precisa do pastor, o apóstolo precisa do profeta, o profeta precisa do mestre, né? Então, cada um, nós precisamos um dos outros. Ninguém sozinho vai fazer nada, ninguém sozinho vai chegar a lugar nenhum. O próprio Jesus, antes mesmo de ele se apresentar, ele já estava escolhendo os seus apóstolos. Ele já escolheu 12 para estar ao lado dele, depois ele escolheu 70 para enviar, entendeu? Então assim foi, Jesus mesmo botou gente do lado dele, porque um dia ele ia voltar para o céu, e a obra precisava continuar. Então cada geração cumpre o seu papel, né? Então
tudo precisa, nós precisamos um do outro, não adianta, certo? Então a obra de Deus é feita por cooperadores. Os coríntios estavam brigando, né, por seus liderados preferidos, quer dizer, cada um tinha o seu líder preferido. Isso é uma divisão dentro da igreja, atrapalha o crescimento dela e é uma amostra de imaturidade. O crente é sem imaturo. E tal atitude mostrava isso, entendeu? A imaturidade espiritual e carnalidade. Toda organização, ela precisa de líder. Porém, existem liderados que não crescem, né? São sempre menino. Precisa crescer em Cristo, certo? Às vezes a culpa não é nem de quem lidera, né? Tem pessoas que fazem ouvido surdo para ouvir aquilo que ele precisa, né? Tem líderes que se esforçam para fazer liderados, mas as pessoas querem crescer do seu jeito. Tem que crescer do jeito certo, né? Então, infelizmente, os coríntios, nessa época, eles estavam nessa situação. Apolo pregava uma boa mensagem. Pedro poderia, se estivesse lá, pregava uma boa mensagem, né? Paulo pregou, Pedro pregou. Então, eles ensinavam a palavra de Deus. Mas por que a igreja não crescia? Certo? Timóteo, com certeza, pregou uma boa palavra. Tito pregou. Então, a culpa não estava nos liderados, nos líderes. Estava nos liderados que não recebiam, né? Tem pessoas que ele vai ficar menino toda a vida. Você dá comida boa, ele não quer comer aquilo, ele quer comer uma comida mais fraca, que talvez é mais gostosa, né? Às vezes é melhor abrir a geladeira e pegar uma comida cheia de caloria do que comer uma comida, né, bem preparada, com os sais e as vitaminas necessárias, mas não tem o gosto que a gente quer. Então, muitas vezes a mensagem da palavra de Deus não está no gosto da pessoa, ele não cresce, ele quer ouvir outra coisa, né? Então, essa é a necessidade. Nós temos que crescer em Cristo. Então, o apóstolo se coloca na mesma posição de Apolo, cooperador. Paulo falou, olha, eu sou o maior e Apolo é menorzinho, eu sou apóstolo, fui comissionado diretamente por Jesus. Não, Paulo se coloca igualzinho a Apolo, como cooperador, certo? Então, eles não tinham partido, entendeu? Nem se compactuavam com a divisão. Eles estavam fora disso, era a ideia dos membros, não deles. Então a preocupação era com o reino de Deus. Então ele cortou. Já mandou uma carta mandando logo um corte. Então o líder tem que fazer isso. O líder sentiu que está havendo, né, divisão na igreja. Um é de fulano, outro é de cicrano, outro é de beltrano. Não está havendo uma unidade na diversidade. O líder tem que vir cortar na raiz. Porque depois que lastra fica difícil, né? Então o apóstolo Paulo aqui, ele não compactuava e a sua preocupação era com o reino de Deus, não era com o reino da igreja dele. Ele tinha essa noção, né? Então o apóstolo defende que tanto ele como Apolo são apenas instrumentos de Deus na vida dos membros da igreja, só isso. Então nós que somos líderes, pastores, né, os presbíteros, os apóstolos, quem estiver liderando, ele tem que entender que ele é instrumento de Deus, mais nada. Eu estou aqui para ser usado por Deus, não para ser usado pelos homens. Tá? Número 2 aqui, indo para o final. Cooperadores plantam, regam, mas somente Deus pode dar o crescimento, conforme diz o título da lição, né? Que diz que é Deus que dá o crescimento. Então, Paulo e Apolo reconhecia que sem Deus não poderia haver crescimento. Essa noção todo líder tem que ter, né? Às vezes o líder ele bota Jesus para trás e é eu que faço, é eu que prego, é eu que carrego nas costas, é eu que ensino, é eu que... Nada disso, querido. Se tu não tiver Deus na tua vida, no teu ministério, dando crescimento, jovem, sempre lembre-se disso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se Deus não estiver no teu ministério, tu não vai progredir de jeito nenhum. Pode progredir na carne, pode ter até fama, mas diante de Deus não está progredindo. Entendeu? Porque Paulo e Apolo reconheciam isso, que só Deus podia dar o crescimento. Nós precisamos ter essa visão também, certo? Uma visão saudável, né?
natural. O lavrador prepara a terra, semeia a semente, mas somente Deus pode fazer chover e germinar a semente. Certo? Se Deus não fizer isso, não tem produção. Mas ele semeou, mas não vai prosperar. Precisa do milagre de Deus, certo? Então, o apóstolo aqui procura mostrar aos Coríntios que todos os méritos devem ser atribuídos a Deus. Não tem mérito na gente. É Deus na nossa vida que prospera. Entendeu? É isso aí que nós temos que ter essa visão, certo? É Deus, não é os lavradores, nesse caso Paulo e Apolo. É Deus que dá o crescimento, não é os lavradores. Nós regamos, nós cuidamos, nós preparamos a terra. Mas você preparar a terra, fazer tudo e Deus não ir dar o crescimento, não tem como. Então assim a igreja de Corinto se expandiu por toda a província da Ásia, tornando-se um núcleo do cristianismo na região. Mas teve que ser ensinada, teve que entrar na vontade de Deus, teve que tirar a divisão, tem que ter unidade. Deus não funciona na igreja dividida. Jesus disse que casa dividida está perto de acabar. A divisão pode até destruir uma igreja local. Destruir no sentido de espalhar. Entendeu? Corta a divisão, não deixa a divisão crescer. A igreja é um lugar de unidade, certo? É igual o corpo funciona numa unidade. Há diversidade de membros, a mão tem uma função, o olho tem outra função, o braço tem outra função, o pé, os olhos, cada um órgão do corpo, ou cada membro do corpo, tem uma função, mas tudo funciona dentro de uma unidade. Há um cérebro que comanda tudo. E a igreja tem muitos membros, mas é o corpo de Cristo, e a cabeça quem é? É Cristo. É Ele que comanda. Então a unidade tem que vir de cima. Nós tem que obedecer. Certo? Então, Paulo, disposição para servir. Paulo e Apolo estavam seguindo o exemplo de quem? De Cristo. Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O que ele estava querendo dizer? Imitem a Cristo como eu imito. Certo? Ele imitava Cristo, então ele queria que nós imitássemos a Cristo como ele imitava. Entendeu? Então ele afirmou que não veio ao mundo, Jesus falou isso. Seguir o exemplo de Cristo é isso aqui, ó. Jesus disse que não veio ao mundo para ser servido. Jesus veio para servir. Entendeu? Então está lá em Mateus 20, 28. Você pode ler. Jesus falou, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E nós? Quantos homens grandes, poderosos aí na terra quer ser servido? Não quer servir. Está fora do propósito de Deus. O propósito de Deus para o líder da igreja, os obreiros da igreja, o propósito de Deus para ele é o quê? É servir a igreja. Quando alguém é colocado numa posição dentro do reino de Deus, é para servir, não é para ser servido. Não tem mordomia, entendeu? Então, ao exemplo que Jesus deu, Jesus lavou os pés dos discípulos, deixando o exemplo, entendeu? Ele lavou os pés dos discípulos, ensinando como deveriam viver entre si. Então, Jesus falou, se eu que sou Senhor e Mestre fiz, por que vocês não podem fazer? O que ele estava ensinando aí? Ficar lavando o pé das pessoas todo dia? Não, é ser humilde. Ele está dizendo aqui o seguinte, era uma coisa estranha para os discípulos ver Jesus lavar o pé de leigos, para Jesus, para aquilo seria um espanto. Quando Jesus se preparou para lavar os pés, eles não acreditavam nisso. Mas Jesus falou, assim como eu estou fazendo, faz vocês também. Vão lavar os pés uns dos outros. Ou seja, nenhum de vocês é maior do que o outro. Vamos respeitar a hierarquia. Esse lado tem que ser respeitado. Mas é a função, não é a pessoa. Nós não somos maior do que o outro. Ou maiores. Nós somos iguais. Entendeu? Então, assim que Jesus queria que nós vivêssemos entre si. Sem exaltação, mas com humildade. Não é complexo de inferioridade, mas é viver sem exaltação, viver uma vida normal, se considerando igual. Inclusive Paulo escreveu que nós devemos considerar as pessoas superiores a nós, que aí você não fica atrás de nada, o que Deus te mandar você aceita, né?
Que Deus não acha que um trabalho é melhor do que o outro, que quem faz tudo é Ele. Entendeu? Então vamos ser humildes diante de Deus, vamos reconhecer que tudo que a gente faz é Deus na nossa vida. Entendeu? Paulo manteve essa postura de servo até a sua morte, servindo a Deus. Certo? Sempre, até a morte. Hoje, infelizmente, para encerrar, muitos não compreendem o exemplo de Jesus e das primeiras igrejas cristãs. E no lugar de servirem, eles procuram ser servidos. Esse é o grande mal. Entendeu? Mas, jovem, você que está começando a sua carreira, seja humilde, porque os humildes serão exaltados, e os exaltados serão humilhados. Jesus falou claramente, e está na Bíblia escrito, o apóstolo Paulo escreveu, né? Jesus falou isso, o apóstolo Pedro escreveu isso, aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Entendeu? Viva uma vida de humildade, uma vida normal, reconhecendo que se Deus não for na tua vida, você não é nada. Nunca pense que é você. Quando você fizer uma coisa maravilhosa para Deus, é Deus que fez por teu intermédio. Nós somos instrumento de Deus. Amém? Então, que Deus te abençoe e que você faça bom proveito. E não se esqueça a inscrição, o seu like, entendeu? O seu compartilhamento, a sua opinião, certo? O seu comentário. E dá um toquinho no sininho aí, tá bom? Deus te abençoe. Um abraço, até a próxima.